Estamos iniciando um novo episódio de uma nova temporada da Estúdio 360, que agora é o Bloco. E estamos aqui num formato um pouco diferente com os fundadores da Estúdio 360, novo O Bloco. Então, sejam muito bem-vindos a esse episódio de um formato um pouco diferente, né? Boa, Carlos. Prazer estar do outro lado da mesa, né? Pra fazer diferente hoje. Vou contar um pouco da história aí. Antes entrevistando, agora sendo entrevistado, né? É isso aí. Que legal. E assim, eu acho que pra gente começar com o pé direito da melhor forma, seria legal vocês passarem pra gente como que foi essa estruturação, esse início da Estúdio 360 que agora mudou pra O Bloco. Como que isso começou? Como que vocês pensaram? Foi uma ideia boa? Foi uma oportunidade? Quer começar, Gui? Cara, posso começar. Tá. Foi lá em 2017. Cara, começou com uma ideia bem simples, né? Eu trabalhava como corretor e aí surgiu algumas dores. Já era do mercado, então? Cara, tava iniciando. Corretor aventureiro. Tava iniciando, recém tinha me formado, não sabia o que fazer. Nós tava estruturando uma incorporadora com a minha irmã, meu irmão. E aí tava tudo meio trancado, meio devagar. Fui ser corretor, fui entender o mercado, fui fazer o Cresci também, né, que precisava. Uhum. E aí, cara, comecei a ver algumas nuances do mercado, algumas dores ali que era muito latente, né, nessa transição de informação entre o corretor e a consultora. Aí, numa conversa com o Bruno e depois com o Felipe, a gente resolveu fazer alguma coisa. Cara, vamos se arriscar. Vamos se arriscar, vamos tentar. E aí começou. Mas, cara, o MVP do que é hoje é 200% diferente. Né? Entendi. Vocês começaram com uma ideia um pouco diferente e hoje se transformou em algo até muito maior do que vocês imaginavam. Com certeza. No início, quando o Bruno e o Gui vieram falar comigo, né? Porque acho que foi uma questão de algumas semanas, talvez, entre a ideia surgiu de vocês a ideia e eu me envolver, né? Foi rápido. Foi, assim, o que eles tinham e depois a gente foi pro mercado com isso eram folhas impressas com desenhos. E eu, particularmente, eu nunca tive experiência no mercado imobiliário. Nunca atuei diretamente no mercado imobiliário, né? Antes de começar com o Estúdio 360. Mas eu sempre tive o sonho de empreender, de ter um negócio, né? Eu sou formado em administração e ao longo da faculdade eu sempre fui muito afim de começar um negócio. Tipo, vou começar uma empresa aqui, vamos ver o que vai acontecer. Até tive uma experiência de uma empresa que eu comecei durante a faculdade de roteiros para pessoas que querem viajar, né? Tipo um TripAdvisor, mas numa pegada mais tipo uma boutique. agência, assim, dá pra dizer, mas a gente não vendia nada, era mais tipo curadoria de conteúdo, sabe? Hoje com inteligência artificial seria fenomenal, né? Não é algo parecido com um concierge, uma coisa assim? Pode ser uma comunidade, né? A gente queria criar uma comunidade onde as pessoas postassem os seus roteiros, esses roteiros eram avaliados por outros viajantes e ficava ranqueado. Enfim, deu super errado. Né? A gente foi buscar investimento sem nenhum pitch estruturado, aprendeu muito, né? Não tinha nem apresentação no PowerPoint pronta, né? Não tinha nada. Mas isso sempre foi uma vontade minha, né? E depois de formado, veio essa questão do Gui e do Bruno. Eu estava trabalhando numa empresa de auditoria em Porto Alegre. E, poxa, vamos lá. É o que eu sempre quis, vamos arriscar junto, né? Com as folhas impressas, vamos pro mercado ver o que acontece. Essa foi a parte mais legal, porque, cara, literalmente, acho que a gente tinha mandado fazer umas 6 folhas, tipo, com um desenho já, né, bonitinho ali, e mais umas 6 a gente tinha desenhado à mão mesmo. Pô, acho que vai ser legal, vamos fazer isso aqui. E aí, tem até hoje guardado essas folhas. E aí a gente ia na imobiliária ou na consultora e falava, cara, a gente tem isso aqui, tu compraria? Não tinha nada ainda, só um desenho na folha. Tu ia usar? O cara, talvez, ou mudaria isso, faz aquilo. E aí a gente foi montando. E quando a gente chegou acho que isso aqui tá legal, daí a gente foi fazer. Cara, e assim, vocês foram até conscientes, né? Porque vocês ainda primeiro estruturaram a ideia, apresentaram para possíveis parceiros para depois vir de fato executar. Sim. Porque a gente vê, a grande maioria dos empreendedores não faz isso. A gente foi conservador sem saber que a gente estava sendo conservador. Né? Acho que, tipo, talvez por uma questão da cidade, da região, da forma que as coisas acontecem aqui, né? A gente foi de boa, assim, cara, vamos com calma. Vamos validar antes de gastar. Vamos validar. A gente
foi, assim, investindo, mas muito pouco, só para algumas ações pontuais, né? E outra coisa, a gente não tinha padrinhos, né? Às vezes tu começa uma ideia, uma empresa, tu já conhece gente do setor, tu tem um histórico de família, alguma coisa. A gente não tinha nada, né? Sim. Então a gente foi literalmente batendo a porta de pessoas que não nos conheciam, mas a gente foi desenvolvendo esses padrinhos ao longo dessa jornada, né? Pessoas que acreditaram na ideia lá no início e que nos ajudaram a destravar, a sair do Então, o maior investimento que vocês fizeram foi de tempo e vontade, né? No início. Literalmente. Cara, foi quase um ano, né? Bastante tempo. Bastante tempo. Assim, com nada, né? Com nada. Um ano... Eu acho que foi literalmente um ano, porque eu me lembro que o primeiro faturamento da empresa foi em agosto de 2020... 18. Agosto de 2018. A gente começou abriu o CNPJ em setembro de 17. Caramba. E agosto de 18. Tu vê, né? E assim, até mudando um pouco a pegada, tu falou que foi corretor e tu não era da área. Antes de vocês entrarem e iniciarem esse projeto, então vocês já trabalhavam antes, tu como no mercado, tu era CLT? Então, CLT. Putz, foi uma mudança, talvez pro mercado de corretor não foi tão... Cara, é que antes disso eu trabalhava com meu pai. Meu pai tem transportadora, mas eu tava fazendo direito pra advogar. Caramba, ele seguiu um caminho. E aí fiz OAB e tudo. Que legal. Né? Cara, não era o que eu queria. Sim. Né? Então, aí começou essa ideia de estruturar ali a urbanizadora. E aí totalmente foi pro outro lado, né? Mudou o caminho completamente. Exatamente. No meio do caminho, inclusive. inclusive. E sempre falo, né? Quem entra no mercado imobiliário não sai nunca mais. Uhum. Então... eu vejo muito isso, o Felipe também, né? Sim. Cara, todo mundo que entra no mercado imobiliário é um... Porque é um mercado que te dá muitas formas de né? atuar, formas de trabalhar, dinâmicas diferentes. Possibilidades. É um mercado que tu tem que ter uma certa cautela com alguns movimentos, porque normalmente são movimentos grandes, né, que são feitos. São os produtos mais caros do mundo, né, digamos assim. Então, tudo que é vendido ali demanda uma atenção redobrada. Mas é um mercado bem cativante. É o maior mercado do mundo. É o maior mercado do mundo. Trabalhar nele talvez um dos mais antigos também, né? Também. Quando a gente fala de terra. E nesse meio tempo, nesse um ano, vamos olhar para esse um ano da estúdio, que agora é o Bloco. Que desafio que vocês passaram? Vocês precisavam de investimento? Ou o investimento que vocês fizeram foi só realmente de tempo, monetário foi minúsculo, ou precisou de um aporte inicial muito grande? Como é que foi esses desafios? Cara, inicialmente não muito, né? Porque, cara, é muito MVP, assim, é muito validar mercado. Quando a gente validou e a gente teve um investimento, obviamente hoje seria bem maior, mas um investimento mínimo para criar algo para vender, que foi ali que a gente teve os primeiros clientes, em agosto de 2018. Cara, logo em seguida a gente já conseguiu um investidor. Porque aí sim, a gente tinha algo real. Começou a engrenar, né? Isso. Na época, foi no Gramado Summit que a gente conheceu a Venture, que foi nossa primeira aceleração, que entrou um capital. E se olhava muito para startups, né? As startups eram super valorizadas em múltiplos que hoje não se praticam mais. E não se tinha a questão do faturamento, se acreditava muito nas ideias. Hoje já mudou um pouco esse cenário, né? A pandemia fez isso mudar, hoje os investimentos são mais conservadores. Mas na época a gente, além de ser uma startup, a gente já estava com a prova social do produto e faturamento. Sim. E eles olhavam muito pros investidores, não, pros empreendedores. Então eles olhavam e, pô, tu tá trabalhando full time nessa empresa, tu tem sangue, né? Tu quer muito fazer acontecer. E aí os caras, no caso era eu, o Bruno e o Felipe, eles querem fazer acontecer, esses caras vão pra frente. E nesse período de um ano foi só vocês três? Ou vocês chegaram a expandir a Não, foi a só nós empresa? três. Só nós três. Um ano, sim. Fazendo tudo. Eu acho que 2019 foi o ano que começou. Em agosto de 2018 a gente teve o primeiro cliente, logo em seguida a gente foi pro Gramado Summit. Em janeiro, fevereiro de 2019, a gente recebeu o aporte da Venture, que foi a primeira aceleradora. Dali pra frente, daí a gente começou a contratar gente. Sim. Né? Aí começou a escalar mais o negócio. Isso. Né? Em termos de pessoas, foi ali que começou a movimentar. E, assim, quando que vocês perceberam que a Estúdio 360, naquela época, mudou de patamar? Foi nesse aporte? Foi nesse investimento que vocês tiveram de Venture? Ou foi depois disso? Foi antes? Quando que vocês perceberam que existia uma virada de chave no negócio? Cara, nós já tivemos, eu acho, umas 3 ou 4 viradas de chave, assim. Né? Já teve algumas.
Mas fala qual que foi a tua percepção, que eu acho que pode até ser diferente da minha. Eu tive, as duas primeiras a primeira foi com o investimento, que a gente conseguiu ter um lugar físico, quer dizer, a gente tava dentro da casa da avó do Bruno, lá numa salinha, então a gente tinha um escritório mesmo, contratando gente, né, então a gente começou a ter time e delegar algumas coisas para as pessoas, então esse foi o primeiro, é uma empresa de verdade, tá funcionando. Depois, em 2020, com a pandemia, foi um outro boom que vocês tiveram. Assim, cara, não foi nem um boom, foi um salto de, cara, a gente precisa sempre falar com a pessoa, ir na porta do cara, bater na porta. Dali pra frente a gente mudou um pouco a forma comercial da empresa. Aí depois, 2023, 2024, que a gente pivotou e olhou, cara, a gente foca muito nas maquetes, vamos voltar atrás, vamos mudar a forma de vender e de mostrar o produto. E agora, em 2025, com a troca de olhar também, de sair de muito marketplace para fazer toda essa jornada, todo o ciclo completo da construtora, né? Então, eu acho que teve esses 4 marcos, assim, que eu acho que saiu de A para B, B para C, e C para D, a forma de vender, a forma de atuar, enfim. Boa, uma dos momentos que eu vi que, tipo, poxa, agora vai, assim, acho que foi também a primeira validação fora Caxias, sabe? Boa. Quando a gente... Sim, os primeiros Gramado. mercados que a gente saiu e foi atacar, assim, participar, foi Gramado e Canela e Litoral, em Torres, principalmente. E quando eu vi que esses 2 mercados compraram a ideia de uma forma tão forte quanto Caxias, poxa, então não é só o nosso trabalho local aqui, é realmente o produto, a ideia, o conceito da empresa e o que a gente entrega. Isso aconteceu em quanto tempo depois do início da empresa? Isso foi em 2019. 2019. E quando a gente olha para todas essas mudanças que vocês tiveram, se vocês pudessem pontuar o que vocês mais sofreram durante todo esse período, inclusive até nessa última mudança agora em 2025, o que foi mais sofrido para vocês? E até daqui um pouco pessoalmente falando, não só profissionalmente, né? Eu acho que não é nem sofrimento, é mais pelo fato de que cada transição dessas, então, que nem eu falei, essas 4 transições, quando a gente estava chegando perto, quando a gente chegava, puxa o freio de mão do comercial, né? Aí começa... Reestrutura tudo. Aí tu anda de lado um tempo pra começar a ir de novo. Aí, vamos mudar tal coisa. Puxa o freio de mão de novo, anda de lado e começa a tracionar de novo. Então, pra mim, eu senti mais essa maior dor, assim, desse puxa freio de mão, anda de lado quase um ano pra depois começar a tracionar de novo. Desacelera bastante pra conseguir tracionar. A minha resposta é parecida com a do Gui. Eu acho que oscilações, a gente acaba teve muitas oscilações e talvez isso não é todas as empresas que passam por tantas oscilações. Então vai um pouco pro lado pessoal, né, que tu falou, tipo, a gente demorou um pouco, eu sinto que eu demorei um pouco para ter uma clareza da proposta de valor global da empresa. A gente tinha muito claro a funcionalidade principal que encantava as pessoas, que era organizar o mercado em corporadores e corretores. Um de cada lado, a gente organizava o meio de campo. Cara, era uma baita de uma ferramenta, de uma funcionalidade. Mas ainda não tinha, na minha cabeça, claro, qual que era o nosso papel global no mercado, sabe? Tipo, não era só essa ferramenta, cara. Isso aí não... Faltava ainda alguma É legal, né? foi super impactante, foi o que fez a gente deslanchar no início. Mas ainda faltava essa clareza. E eu acho que isso fez a gente oscilar um pouco. Até com os materiais que o Gui comentou, no início a gente praticamente se tornou um estúdio de renderização. A gente fazia render, fazia tour virtual, fazia vídeo renderizado. Super legal. A gente fez uns projetos assim incríveis. Mas não ia de encontro com o que a gente queria para a empresa. Não tinha nada a ver com o que a gente queria fazer. Em termos de escala, em termos de agregar valor no processo de inovação e de tecnologia comercial nas incorporadoras. Então, quando a gente foi, principalmente 23, principalmente 24, foi o ano que a gente começou a ter essa clareza e que nos fez pensar nessa mudança para o bloco, e as coisas começaram a se encaixar um pouco mais. Eu acho que uma boa forma de aplicar isso é que isso que tu acabou de comentar não era o core da empresa, né? Ela tinha muito mais, ela tinha potencial para crescer muito mais e atuar em muitas outras etapas. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos puxar para o que aconteceu recentemente, né? Para essa mudança. Assim, eu acho que é legal vocês trazerem um pouco por que isso aconteceu, que oportunidade vocês enxergaram e por que mudar.
a antiga Estúdio 360 pro Bloco agora? Tanto uma mudança de marca e acredito que também de posicionamento. Total. Eu nem... Tu lembra por que Estúdio 360? Por que esse nome específico? Cara, foi um nome meio genérico, né? Na época nós não sabíamos o que colocar e nós, Estúdio 360... Tipo, por quê? Estúdio por um fato de ser um... Os materiais. Os materiais. O 360 porque a gente tinha a ideia de fazer essas visões 360, das maquetes 3D, que tu conseguia fazer todo... E o nome inicial era Estúdio 360 Tour. É verdade. Tinha um tour disso. ainda. Por causa que a gente fazia o tour virtual, sabe? Que tu caminhava dentro do empreendimento com aqueles óculos super modernos, blá, blá, blá. E, cara, isso foi a ideia do início, né? Então o estúdio vinha um pouco do aplicativo, o 360, acho que a gente colocava essas imagens, esses 3D dentro do aplicativo, e o tour, porque a gente fazia esse tour aí. E também toda a identidade visual, né? A gente fez vários testes com vários profissionais, né? Inclusive o Marasca, idealizador da identidade visual antiga e nova. Exatamente. Né? E a gente foi numa onda mais jovem, talvez, né? Sim, na época sim. A gente queria, uma startup, né? Vamos pegar esse roxo, esse azul claro, esse logo do camalhão, que é o logo do Estúdio 360, né? E vamos pro mercado assim. A gente gostou muito da identidade visual. Na época casou muito. Mais que o nome, né? O nome a gente sempre teve ali. Legal, beleza. A identidade era muito boa. A identidade era boa. Era legal. Mas a gente chegou nesse momento de entendimento do produto e da nossa posição no mercado, onde a gente viu que essa transição ia reforçar esse posicionamento que a gente quer trazer de mais autoridade, pessoas que realmente estão ali junto da incorporadora de uma forma extremamente profissional para participar da jornada comercial dela e não simplesmente uma ferramenta que ela contrata para colocar os produtos e deu, sabe? Então, eu acho que parte da transição está ligada ao posicionamento que a empresa, que o Bloco quer ter hoje no mercado, junto às incorporadoras. É uma empresa mais madura, né? Querendo ou não, cara, faz 8 anos, a gente... Sim, a gente começou jovem, e tanto eu quanto o Felipe também iniciamos jovens. Vocês tinham quantos anos? 24, 23, 24, né? Nossa. Por aí. Por aí, foi. 32, 24. É a idade atual menos 8, né? na prática. Então, cara, a gente também era jovem, então tudo era novo, a gente tinha essa ideia de startup, de ir pra evento de startup e saber como é que era. E por um tempo isso foi legal, mas a gente começou a sentir, principalmente agora nos últimos anos, 2023, 2024, que a gente tava indo para um lado, mas a marca nos levava para outro. Então a gente resolveu parar e pensar, vamos fazer esse rebrand para exatamente isso, mudar a forma que o mercado nos vê e mudar a forma que a gente se vê também. Uma coisa interna também, isso é legal falar. Não, às vezes uma mudança de marca pode parecer só uma coisa externa, né? Tô me posicionando no mercado, mas impacta muito na cultura organizacional também. E a gente tem trabalhado cada vez mais isso porque, obviamente, qualquer negócio hoje, as pessoas, na verdade sempre, não é hoje, sempre foi e sempre vai ser as pessoas que fazem o negócio. E para a pessoa estar lá e para o negócio evoluir, a cultura tem que ser muito forte. E o Bloco traz um pouco de uma nova cultura interna para nós também, sabe? E eu acho que isso é muito importante não só para vocês, mas para qualquer empresa, é a parte do engajamento. E assim, eu tenho certeza que se vocês não tivessem o engajamento pessoal que vocês tiveram nesses 8 anos de agora Bloco, a empresa não estaria no patamar que está hoje. Então isso com certeza vale muito, né, para o negócio. Sim, é um crescimento junto, né? Nós, empresa, a gente cresceu junto. E tem pessoas que hoje estão lá também, mas que estavam lá no início. Então, não é só os fundadores, é toda a equipe. Sim, é toda a equipe. Tem parte da equipe lá que está muito um dos maiores ativos, eu acho, da empresa é a equipe, né? É. E, cara, isso foi uma coisa que a gente sofreu bastante, a equipe. A gente sempre já teve altos e baixos, assim, de equipe. De novo, cara, com o estúdio, como era jovem, a gente sempre pensou, vamos trazer pessoas jovens, pessoas mais júnior, né? E com essa mudança, a gente também tá olhando esse lado. Cara, a gente tem que trazer pessoas fodas, né? Pessoas experientes em todas as áreas, pessoas mais maduras. A gente sempre teve uma ideia de construir as pessoas juntos, e a gente ainda tem de trazer pessoas júnior e construir dentro, né, a carreira dela dentro da empresa, mas agora com essa mudança a gente também tem que trazer pessoas melhores que nós aqui dentro, sabe?
É um negócio, querendo ou não, ele não pode ficar sempre preso aos fundadores. Isso é muito importante porque fica limitado. Total. Muitas pessoas têm problema de delegar e eu acho que é muito importante pro crescimento do bloco. E a gente fica muito preso na operação, né? Isso é falado por muitas pessoas já. Então, aquela visão que a gente teve no início de transformar folhas de papel em energia, tipo, em venda, cara, essa visão que a gente tem lá no início, ela, se tu fica muito na operação, tu vai perdendo ela. E a gente percebe isso depois de bastante tempo. Então agora é uma forma de resgate dessa visão também, sabe? A gente tá conseguindo ter o olhar global e trazer de novo algumas coisas que vão incendiar, talvez, assim, a vontade de todo mundo ali dentro. Legal. Até o papel de cada um, né? Sim. Antes era, cara, todo mundo era tudo, né? A gente cada um fazia um pouquinho era comercial, era marketing, era desenvolvedor, era qualquer coisa. Precisou de... De hora em hora a gente mudava de cargo. Exatamente. Então agora a gente tá conseguindo segmentar, o Felipe é o CEO, então ele vai ser a peça mais importante, né, ali do negócio. Da operação como um todo. Eu já tô me molhando mais pra parte de marketing, então CMO, mas... Cara, obviamente, pode se mudar os papéis, obviamente. E tu vai continuar estando em todas as áreas, com certeza. Mas que nem o Felipe falou, tu sair um pouco e conseguir olhar de fora o que tá acontecendo, né? Legal. E eu acho que essa reestruturação, essa evolução que o bloco passou e está passando, eu acho que é muito importante porque abre oportunidade para vocês também focarem naquilo que pessoalmente vocês têm mais interesse, né? Então, assim, porque antes... início de qualquer empresa, isso, o Felipe com certeza tinha que levar o lixo do escritório no início, depois na semana seguinte era o Guilherme. Eu já limpei um banheirinho da nossa primeira sala lá. Chegava de manhã, botava produto de limpeza, diariamente. E tipo, era legal, sabe? Porque, poxa, eu tô aqui preparando o ambiente que a equipe que a gente tá formando vai chegar, tem que ser um ambiente bonito, claro, agradável. E, cara, a gente não tinha dinheiro para ter uma pessoa, um auxiliar de limpeza, né? Então, era nós, tipo, ajoelhado no chão ali de manhã, passando pano e bora. Faria isso hoje, sem problema algum, sabe? Eu acho que esse espírito de querer que as coisas estejam funcionando e, tudo bem, delegar é importante, mas saber que se apertar a gente tá lá para resolver, sim, isso aí se mantém até hoje, sabe? Com certeza. Isso é aquilo que a gente comentou um tempo atrás, é engajamento. Vocês estarem presentes na empresa e isso reflete no que o bloco tá se tornando hoje. Isso aí. E olhando um pouquinho mais, essa trajetória que vocês tiveram também nesse meio período, tu comentou de marketing agora, com o podcast. Eu acho legal a gente falar um pouquinho disso, porque, querendo ou não, o podcast trouxe para vocês muitas oportunidades, muito conhecimento, negócios. Como que foi para vocês passar por essa fase, esses episódios que vocês gravaram? Cara, a gente começou com um podcast mais caseiro que era filmado com o celular, né? E foi, cara, 2021, acho que a gente começou, 20 ou 21, agora não recordo exatamente. Mas, cara, a gente começou a gravar com o celular, porque a gente viu que é uma forma da gente trazer conteúdo e também se conectar com pessoas. Então, obviamente, foi se profissionalizando, como a empresa foi se profissionalizando. Então, agora, essa temporada, a ideia é que a gente traga pessoas, cara, cada vez mais incríveis aí, mais relevantes aí do mercado para fazer esse bate-papo com a gente. Legal. Todo mundo começou a prestar mais atenção em podcast depois da pandemia, né? Sim. Eu acho que antes disso era um formato pouco engajado. Já existiam, óbvio, mas pouco engajado. E depois teve muitas iniciativas que começaram e a gente no início até ficou em dúvida, sabe? Pô, faz sentido, não faz? Mas fazendo os primeiros episódios e seguindo com a ideia, a gente viu o quanto isso é rico, às vezes não, assim, tem X pessoas aqui assistindo o episódio inteiro ou ao vivo. Mas além disso, as conexões que às vezes gera, sabe? É a oportunidade de tu sentar com uma pessoa do mercado, que nem o Gui falou, incrível, trocar ideia e dali surgem outros negócios, outras possibilidades. Às vezes é um corte de 20 segundos que chegou numa outra pessoa do norte do país e deu um estalo, sabe? Isso faz toda a diferença. Na grande maioria das vezes, o podcast ele não tem um alcance tão grande, mas geralmente as pessoas que ele alcança, ele tem uma forte conexão. Cara, eu ia falar sobre isso. A gente até teve um evento no ano passado que a gente participou, no final do ano, e o cara falava muito isso, de
Quantas pessoas tu tem no Instagram, por exemplo? Ah, tenho 1.000 pessoas que me seguem. Cara, tu tá atingindo 1.000 pessoas. Isso aí. Quanto tu paga de ads pra atingir 1.000 pessoas se tu for fazer uma publicação aí com ads, né? Ou até diferente, né? Quanto que é 1.000 pessoas na tua frente, numa palestra? Exatamente. Então, cara, tu tem 1.000 pessoas, tem uma audiência gigante já te assistindo. Então, pô, tem um podcast lá que tem 30, 100, 200, 300 pessoas mensalmente te vendo. Cara, é gente, né? Imagina tu juntar essas 200, 300 pessoas num lugar pra ouvir tu falar. Então, ali, tu tá juntando elas pra ouvir tu falar. E a gente tem hoje, são 8 anos, mas... Cara, 8 anos desde o início, conversando com consultoras, incorporadoras, urbanizadoras do mercado. Diariamente. Então, a gente tá numa posição que eu vejo assim que no mercado imobiliário não é tão simples de estar, né? Obviamente, corretores conversam diariamente com incorporadoras, mas geralmente é um grupo de 10, 15, 20 construtoras, conversas mais de negociação, né? Fornecedores de consultoras também, tem um grupo seleto. Poxa, a gente conversa, sem brincadeira, num mês, às vezes, eu falo com mais de 100 donos de incorporadora, num mês. E uma incorporadora lá do Maranhão, com uma de Uberlândia. Todas as regiões do país. Então a gente aprende muito. E, cara, o valor desse conhecimento, desse aprendizado é muito alto. Então o podcast também é uma forma de daqui a pouco trazer isso e espalhar, expor isso, né? Eu acho que isso faz com que a gente reforce o posicionamento que a gente quer ter com o bloco de trazer experiência para as incorporadoras. E vai bem além, porque a gente comentou no início que empresas são feitas de CPFs. No fim do dia, uma construtora, um corretor é parceiro de vocês porque confia muito em vocês também. Sim. Não só na solução que vocês trazem. E o podcast ele acaba conectando bastante, porque dá a oportunidade de todo mundo que está do lado de fora do estúdio, conhecer vocês, conhecer o Felipe, conhecer o Guilherme, conhecer um pouco mais como as pessoas que estão à frente do negócio pensam. Verdade. E os valores, né? Acho que é muito importante. Os clientes para nós sempre foram as peças-chave do crescimento também. Foram quem nos guiaram de certa forma, né? Muito do que a gente desenvolveu e vai desenvolver vem das opiniões deles. Acho que quase 100%. Das dicas deles. Né? Olha só. Tanto corretor quanto consultor. Dos dois lados. Dos dois lados. Então vocês podem falar que uma fonte de alimentação, de evolução da empresa de vocês acaba sendo a carteira de clientes e parceiros. O produto 100%. 100%. Cara, a gente não cria nada sem conversar com os clientes. Legal. Porque senão não faz sentido, né? Parte do sucesso, eu acho que vem do saber escutar. Da gente saber ouvir os clientes, da gente, principalmente aquela coisa que fala escutativa, sabe? Tipo, uma coisa é tu ouvir o que um cara tem pra falar, outro tem pra falar, e muita gente escuta de um lado e sai do outro e acabou. Cara, a gente sempre teve uma escuta muito ativa, até de coisas que a gente não entendia de primeira. Tá, mas me explica melhor isso, eu não tô conseguindo entender a raiz do que tu tá falando. Porque às vezes até o outro lado tem uma certa dificuldade em comunicar, né? Então a gente não ignorava, a gente ia a fundo... Porque, poxa, lá na raiz estava um insight. Tava aquilo que fez diferença, né? E isso, até hoje, gera bons frutos. Então, escuta ativa, de verdade, faz a diferença. Compreender em qualquer negócio. Lado, né? Legal. E durante todos esses episódios de podcast que vocês fizeram, teve alguma coisa específica, não digo algum episódio específico, mas alguma conversa que vocês tiveram que fez vocês repensarem muito o que estão fazendo, da forma que estão fazendo, até para essa mudança agora pro bloco? Cara, teve vários. A gente tenta sempre focar os episódios em assuntos do mercado imobiliário, mas a gente teve alguns também que não foram necessariamente mercado imobiliário. Eu lembro um que a gente gravou sobre o Dale Carnegie. Sim. Né? Cara, tudo bem, tem gente que pode olhar para esse conteúdo como papo de coach. Mas, de novo, tu tira coisas boas de um assunto, às vezes, que é popular, né? Então, esse papo eu lembro que foi bem legal, porque resgatou coisas que eu vi na época da faculdade, né? Dos estudos, e resgatou esse conteúdo já num ambiente mais empresarial. E aí, fiz a conexão. Tipo, eu tinha esquecido que existia esse cara, que eu tinha lido o livro dele. E aí tu faz a conexão. Então, eu acho que
às vezes, trazer conteúdos que não são do mercado imobiliário, porque às vezes a gente Diretamente Mas se vinculados, conectam, né? a gente fica muito fechado e se conecta. E aí tu faz a ponte e começa... Porque eu acho que o mercado imobiliário carece um pouco de olhar para iniciativas que não são do mercado imobiliário e pensar em como trazer elas para o mercado imobiliário. É um pouco do que a gente quer fazer com o bloco, com essa inovação aplicada na prática, sabe? Como que as empresas, de fato, tratam a sua área de pós-venda, por exemplo, né? Muitas incorporadoras ainda não enxergam o pós-venda como uma área de vendas, mas ela é. Um pós-venda bem feito gera venda. Com certeza. Né? E isso a gente vê na prática com vários dos nossos clientes. É a vida útil do cliente. Tanto do lado positivo quanto do lado negativo também. Então a gente quer mostrar isso, provocar isso, sabe? Com os nossos clientes. Cara, olha para isso aqui, olha como outras empresas de outros nichos fazem e vamos tentar adaptar isso ao mercado imobiliário. É possível e dá resultado. Legal. E já puxando o gancho, tu comentou dessa mudança e posicionamento. O que vocês estão enxergando para frente, pro bloco? O que essa mudança traz junto? Tá. Seria até legal vocês trazerem um resumo do que vai ser daqui para frente, né? Cara, a gente tá pensando muito... Pensando não, já fazendo, né? E já estruturando e já levando pro mercado uma ideia de estar em todo o ciclo comercial da construtora. O que acontece? Hoje tem diversos sistemas que atendem todo o ciclo comercial da construtora, mas sempre voltado para uma média grande construtora. O que seria um ciclo comercial? Cara, vai do lead ao pós-venda. Então, tu ter toda essa... Entendi. Todo esse roadmap, né, É o funil, né? O funil, tu começa exato. com um funil mais largo de um lado, com a entrada de vários leads, ele vai afunilando, então de 1000 leads tu faz 5 vendas, e depois ele volta a aumentar, né? Então as vendas vão caindo num funil de pós-venda. Então esse é o ciclo. Exatamente, legal. Pensa o funil fechando e abrindo de novo. Depois abrindo. Então, cara, a ideia de atender toda essa gama do lead até o pós-venda. Antes a gente atendia só no marketplace. Então a gente começou a olhar isso e falar, cara, a gente pode expandir isso e atender toda a cadeia comercial da consultora. Mas já existe ferramentas que fazem isso. Cara, existe, mas na grande maioria são ferramentas caras e que são complexas pelo fato de atender grandes construtoras. A gente está olhando para um nicho um pouco diferente, de pequenas e médias, que precisam de tudo isso, mas de forma mais... Não é simples, é mais descomplicado. Eficiente, talvez, sabe? Boa palavra. Mais prática, porque... É difícil um sistema atender todos os tipos de empresa do mesmo mercado. Tô falando do mesmo mercado, mesmo nicho. Mas, cara, a gente tem aquela empresa que roda lá com o dono e mais 3 pessoas que resolvem todos os pepinos de todos os dias, principalmente de obra. E a gente tem aquela corporação que tem um lançamento por mês e tem lá um time de análise de dados sobre retenção dos posts do blog. Exagerei um pouco, mas beleza. Então, essa empresa maior, ela tem equipe para se dedicar e se debruçar sobre um sistema um pouco mais complexo que vai entregar lá 10 mil funcionalidades pro cara, sabe? Já a menor, às vezes, não tem. E ela tá buscando algo um pouco mais simples, mais fácil de implementar, mais objetivo no dia a dia, né? E ouvindo vocês falar isso, alinha muito com o que vocês falaram anteriormente de que essa mudança ela vem pensando primeiro nos clientes, na necessidade dos clientes e parceiros que vocês têm. Porque, cara, e por que focar nesse nicho de pequenas e médias? Cara, eu acho que 99% dos nossos clientes são pequenas e médias. Entendi. A gente atende grandes construtoras, mas a maioria são pequenas e médias. E se tu olhar pro mercado, eu acho que mais de 90% são pequenas e médias. Então, ainda era um nicho carente de ter uma solução completa, mas que é fácil de usar, é descomplicada, atenda toda essa cadeia e não precise de um time gigante para trabalhar em cima dela. Então, nesse meio do caminho, vocês quase responderam essa pergunta, mas a tendência que vocês estão vendo para essa mudança do bloco é justamente a base que vocês têm hoje de clientes. Eles que nos direcionaram. Exatamente. E olhando até para quem não é cliente também, sabe? Nas conversas de venda que dão errado, a gente aprende muito. Nossa. E, cara, a gente percebeu que existiam pontos de dor que a gente não atendia, mas que ninguém atendia. E aí tu saía do bate-papo ali, né?
Tipo, poxa, cara, esse cara tá com um problema, ele não sabe como resolver, eu não consigo ajudar ele, mas eu também não consigo pensar em ninguém que possa ajudar ele. E aí a gente começou a pensar em, vamos colocar isso dentro do bloco. E, cara, a gente tá sempre pensando lá na frente, né? Então, se tu olhar pra trás, assim, a gente sempre foi meio pioneiro nas soluções que a gente traz pro mercado. Legal. Então, agora, mais recentemente, a gente também tá olhando para outras vertentes do mercado. A gente tá conversando até com uma outra empresa de tokenização. Por quê? Não porque a gente vai fazer ou quer fazer, mas porque a gente tá olhando para onde o mercado tá indo. É uma possibilidade. Então, a gente tem que estar alinhado e já sabendo como vai acontecer, o que vai acontecer e onde a gente pode se encaixar. E caso isso acontecer, vocês já estarem posicionados. Exatamente. No momento que nossos 450 clientes, ou lá na frente, 500, 600, 900 clientes, olharem e falarem, cara, a gente queria ter essa solução aqui, a gente já tá, né, com meio caminho andado ali para ser o primeiro a... O bloco, ele vai ter, com certeza, de forma muito aberta, parcerias, integrações com outros sistemas. Talvez sistemas que até em algum momento foram concorrentes podem vir a ser parceiros. Com certeza. Essa é a ideia do bloco, sabe? É trazer um ambiente centralizado de gestão para a incorporadora, onde ela consiga, sim, tocar o processo comercial com ferramentas, mas daqui a pouco ter ali a integração com outros sistemas que vão ajudar ela também. Legal. A gente não é bom em tudo, né? Sim. Então, não dá pra abraçar o mundo. Exatamente. Não dá pra abraçar o mundo, se o cara é muito bom no financeiro, por que a gente não pluga com o cara que é financeiro? Entendi. Então, de certa forma, vocês vão acabar sendo um hub para os clientes de vocês, oferecendo diversas soluções, e como ele já confia no trabalho que vocês prestaram até o momento, eles tendem a confiar também, só que também vai do respaldo de vocês de passar uma boa qualidade do serviço. Uma curadoria de quem vai estar junto ali desse ambiente, né? Isso que legal. É desafiador, a gente sabe que vai ser desafiador, mas a gente já está com bons caminhos sendo criados. Então, essa mudança para... Eu tô chamando de hub, mas não sei se vocês têm algum termo melhor, mas isso já está acontecendo, então. Cara, a gente já integra com quase 20 sistemas diferentes. Olha só. Então, tem alguns movimentos legais que já estão acontecendo e que vão ser, aos poucos, lançados no mercado, porque, obviamente, tudo tem que ser... O teste tem que estressar o teste ao máximo, né? Então, às vezes não é tão rápido quanto a gente gostaria que fosse, certeza. Mas as coisas vão acontecendo. Que legal. E se vocês tivessem, assim, com tudo que vocês falaram, com tudo que vocês estão olhando para o futuro, para o bloco, que mensagem que vocês gostariam de passar? Tanto para quem não conhece ainda o bloco, tanto para quem já é cliente, já é parceiro e já confia em vocês. Eu acho que uma das coisas que é legal transparecer e deixar bem claro é que o nosso objetivo não é ser um parceiro pontual para uma coisa específica dentro desse mundo das consultoras incorporadoras. A gente quer estar junto, sendo aquele braço da incorporadora que daqui a pouco a gente vai sentar junto e ela vai dizer, olha só, eu tô com esse problema aqui, eu sei que vocês fazem isso, mas como é que eu posso resolver isso, sabe? É um desafio difícil se tu pensar em escala, porque a gente precisa ter ouvidos ativos para muita gente. Total. Mas a gente vai achar formas de fazer isso. Então o que a gente quer é ser esse parceiro que vai facilitar o uso da tecnologia dentro das incorporadoras, no que diz respeito à parte comercial principalmente, né? Porque aí, se a gente entrar em obra, tem milhares de iniciativas super legais que trazem tecnologia para obra, que é uma coisa tão difícil, se não mais difícil do que no processo comercial, né? É um outro ambiente, a gente conhece várias, conversa sobre, mas a gente não vai entrar dentro da obra, né? A gente vai integrar com a melhor. Então, a nossa ideia é realmente estar junto da incorporadora para facilitar o uso da tecnologia. Facilitar a vida de quem está do outro lado, né? De quem é nosso cliente. Que bacana. Tu vai se dar mal agora para superar a frase dele, né? Ele foi bem aí, Foi muito bem. Mas o que tu... Cara, eu vou olhar um pouco mais para os empreendedores. Boa. Ontem eu tava no Caldeira, lá em Porto Alegre. Até uma outra coisa, então a gente não faz só a integração, por exemplo, com outros sistemas, mas também com hubs de tecnologia. Por exemplo, a gente tá agora com uma parceria bem forte com o Tijolo,
que também traz tecnologia, que traz disrupção para o mercado imobiliário, né? Legal. Então, não é só trazendo funcionalidade e sistemas, mas também se apoiando em instituições, em hubs. O Tijolo é uma iniciativa bem legal de Porto Alegre, que tem esse objetivo de agregar, né? A gente percebeu, até desculpa aqui te interromper, mas só para complementar essa questão do tijolo e de outras instituições, né? O mercado imobiliário ele é extremamente regionalizado. Até se tu pega os sindicatos, Total. as associações, cara, eles normalmente estão focados na sua região e com total razão. E quando a gente vê uma iniciativa que busca trazer o sindicato de determinada região, o sindicato de outra, a associação de outra, e criar esse ambiente que traga conhecimento para todos eles, a gente quer estar junto. E é isso que a gente está fazendo com o Tijolo. Muito, muito. Não só com o Tijolo, mas com até associações mais sindicais, né? Como o Sinduscom. A gente tem parceria com alguns, a gente entrega dados, a gente faz parceria, enfim. Mas o que eu queria trazer mais pro empreendedor mesmo, que até ontem eu até tirei uma foto de uma placa lá que tinha no evento lá do Caldeira, que é o maior risco é não tomar risco. Boa. Então, cara, eu acho Boa que reflexão. a gente tomou muito risco de de iniciar, de trazer disrupção para o mercado imobiliário. E, cara, foi difícil, foi muito difícil no início, ainda é difícil porque tudo que tu traz de diferente do tijolo e do cimento, cara, não é o dia a dia do mercado. Eu acho que é o maior mercado do mundo, mas é o mercado mais atrasado do mundo. E não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, tu chegar lá com uma novidade diferente e falar, cara, agora em vez de tu usar tijolo, tu usa sei lá o quê. Cara, uma quebra de paradigma gigante. E no Brasil mais ainda. E né? no Brasil mais ainda. A gente tá 30, 40, 50 anos atrás de outros países, né? Então, a gente trazer essa disrupção pro mercado assusta e é um risco gigante. Então, se a gente não toma esse risco de educar o mercado, não é nem forçar, mas mostrar que é melhor de outro jeito, o maior risco é não tomar o risco, né? Boa frase. E tem algo a mais que vocês queiram comentar, agregar para o futuro do bloco? Olha, eu acho que é só reforçar essa visão de ser um ambiente de confiança, um ambiente que vai trazer não uma ferramenta que foi colocada ali por uma decisão nossa. Tem toda uma lógica por trás do que a gente está criando no bloco que foi ouvindo o mercado. Então, é um sistema específico, bem focado para o processo, os processos que a gente entende que são os mais eficientes na hora de pensar num produto imobiliário, na hora de lançar um produto imobiliário, de criar todo o ambiente de vendas, quais são os canais que tu vai usar para o teu produto, quais são as ferramentas, o enxoval de marketing que tu vai criar ali para vender o teu produto, como que tu vai fazer a gestão disso, né? A parte de reserva, proposta, o teu funil comercial, como é que tu vai controlar. Então tudo isso foi pensado de uma forma bem encaixada, sabe? E isso vai muito além de simplesmente conseguir ver um número numa tela. Vai com o objetivo final de trazer pro empreendedor que está por trás da incorporadora a sensação de que ele está tocando o negócio dele com o que tem de melhor em termos de tecnologia no mercado disponível. Sim. E a gente já identificou onde a gente vai se encaixar e a gente vai ser muito bom onde a gente está encaixado. Pensando num framework da consultora, né? Desde a concepção do produto, na obra, na gestão de vendas. Então a gente já sabe onde a gente se encaixa e aonde a gente vai ficar. Que bacana. Então a gente vai ser muito bom nesse ciclo que a gente definiu agora. Que legal. E muito ainda com essa mudança, não vou negar, tem muita coisa que a gente ainda vai aprender, que a gente está percebendo, o mercado está mudando, o Gui citou antes a questão da tokenização, a gente está estudando mais isso também, de alguma forma trazer isso para os nossos clientes como uma opção, né, uma possibilidade, então o caminho é bem empolgante, assim, né? A gente está bem contente e acha que vai conseguir trazer alguns impactos mais fortes para todo mundo. E eu acho que esse espírito de inovação e de empolgação existe desde lá do início, 8 anos atrás. Existe. Né? E se ele parar de existir, a gente, tipo, meio que...
para a empresa. Para o negócio, né? Porque e é isso que deu esses degraus da empresa, degraus. Né? Cada disrupção diferente, a gente teve um degrau diferente. E, cara, obviamente tem altos e baixos, teve épocas que a gente tava meio, que saco, não vai dar certo, não vai pra frente. Mas, do mesmo jeito, a gente tem que se remontar e se reerguer e, pô, vamos... Porque a gente nunca foi apressado, sabe? Entendi. Eu acho que tem uma diferença entre ser apressado, ser lento. Porque o apressado, geralmente, ele vai fazer, vai tomar ação antes do tempo. Tipo, poxa, não devia ter sido agora. Então, tu foi meio apressado. A decisão certa, mas no tempo errado. No tempo errado. E lento também não, porque o lento é aquele cara que deixa de tomar uma decisão ou de fazer uma coisa e fica esperando. Tipo, não, eu vou esperar mais um mês, porque daí eu vou fazer essa coisa. Então, a gente esperou na hora certa, mas a nossa espera foi fazendo várias outras coisas. Então, a gente não gosta muito de ficar parado, esperando, né? Mas a gente também não é apressado. Então, talvez por isso que a gente tem essa solidez, assim, essa base de clientes fiel, sabe? Que a gente vai no tempo certo, fazendo as coisas no tempo certo. Que bacana. Felipe, Guilherme, eu acho que a gente teve um bate-papo aqui muito legal. E eu tenho certeza que essa nova fase do bloco vai ser uma fase muito próspera e que vocês vão conseguir ajudar o mercado da forma que vocês estão imaginando. Isso é o mais importante, porque está alinhado ao propósito de vocês dois e eu tenho muita certeza pelo que vocês comentaram. Isso está alinhado com o propósito da equipe de vocês, que querendo ou não é quem está lá no dia a dia batalhando e ajudando operacionalmente todos os parceiros. Boa. Então, pô, que legal a gente ter essa troca, esse bate-papo. Eu agradeço também pelo convite de estar aqui com vocês. E aguardamos as novas etapas, novas evoluções do bloco. Muita coisa boa por aí. Muita coisa, cara. Obrigado por ter conduzido também esse papo e espero que daqui a um ano a gente faça de novo. Com novas mudanças. Poxa, muitas mudanças. No próximo episódio a gente tá do outro lado. Com pessoas do mercado aí que vão... Cada vez mais relevantes. Bah, tem umas cabeças aí show pra vir. Que legal. Muito legal. Fechou? Obrigado você que nos assistiu até agora, que acompanhou esse bate-papo. E é muito importante acompanhar o bloco nas redes sociais, acompanhar todos os conteúdos, que eu tenho certeza que esse novo momento, essa nova fase, vai mudar muita coisa e pro melhor. Então, também deixa o like, comente sua opinião e até o próximo episódio. Valeu, gente.